Arro, aqui Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Iduna. Iduna, ou Idun, é uma deusa associada às maçãs e à juventude na mitologia nórdica. Ela é uma dos deuses Aesir, as divindades do reino do céu de Asgard, e de acordo com a Edda em prosa, Iduna era a guardiã do pomar sagrado cuja maçã permite aos Aesir restaurarem a sua juventude pela eternidade, sendo ela então a responsável pela imortalidade dos deuses, pelo ato de fornecer a eles uma maçã por dia, vinda de seu cofre feito com madeira de freixo, que mantém a juventude e a força. Várias teorias cercam Iduna, incluindo ligações potenciais com a fertilidade e sua origem potencial na religião proto-indo-europeia. Durante muito tempo, objeto de obras de arte, Iduna é às vezes referenciada na cultura popular moderna. Ela é uma deusa trabalhadora, assim como uma divindade da saúde e do rejuvenescimento, e estas coisas estão interligadas. Ela acredita honestamente que o trabalho físico, especialmente o ato de trabalhar a terra, é a segunda melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde. A primeira coisa, claro, é uma alimentação adequada. Iduna é um dos deuses da agricultura e da alimentação saudável. Seu nome, Idun, foi explicado de várias maneiras, como significando sempre jovem, rejuvenescedora ou aquela que rejuvenesce. Como o alfabeto inglês moderno não tem o caractere eth, ou a letra E, as letras E, T, H, que faz aquele Dzinho estilizado na escrita nórdica. Idun, às vezes, é anglicizado como Idun ou Idun. Um sufixo A, às vezes, é aplicado para denotar feminilidade, para denotar o gênero feminino, resultando na forma Iduna, com um ou dois N's. O nome Idun, melhor dizendo, aparece como um nome pessoal em várias fontes históricas, e os Landmabok registram que tem sido usado na Islândia como um nome pessoal, um nome próprio, desde o período pagão do século X. Landmabok registra 2 casos de mulheres com o nome de Idun. Idun Arnadottir, filha de um dos primeiros colonizadores, e Idun Molda Gnupsdottir, neta de um dos primeiros colonos registrados no livro. O nome Idun foi teorizado como a origem do nome inglês antigo Idônia. A autora do século XIX, Charlotte Mary Yonge, escreve que a derivação de Idônia de Idun é quase certa, observando que, embora idônea possa ser o feminino do latim idoneus ou apto, sua ausência nos países românicos pode ser considerada uma indicação de que foi uma mera classicização da deusa do norte das maçãs da juventude. O estudioso do século XIX, Jacob Grimm, propôs uma conexão etimológica potencial com o Idise. Grimm afirma que, com a forma original Idis, a deusa Idun pode possivelmente estar conectada. Grimm afirma ainda que Idun pode ter sido conhecida com outro nome e que Idun teria ligação com Sáen, uma palavra élfica, mas não ouvimos falar de nenhum outro nome para a deusa. Sua iconografia a mostra quase sempre como uma donzela jovem, às vezes delicada e bela, às vezes robusta e trabalhadora, carregando uma cesta ou baú com maçãs. Apesar da ênfase do mito em sua juventude e beleza, ela tem uma ética de trabalho muito forte. Ela cuida do pomar sagrado de Asgard, cultivando todas as frutas para os Aesir,
incluindo as maçãs douradas especiais que dão a eles a sua juventude eterna, a sua imortalidade. Iduna é casada com o deus Bragi, o deus Skald da poesia, da música e da eloquência. Várias figuras míticas tentaram roubá-la nos dias anteriores, cobiçando seu bendito presente de maçãs de ouro da juventude. Em cada caso, ela foi recuperada e nenhum dano foi feito a ela. Como seu consorte, ela é pacificadora ao invés de defensora da guerra. Iduna é filha do Duergar Ivaldi e de uma valquíria chamada Hildegun. O nome dessa valquíria significa batalha ou guerra. Hildegun foi raptada por Ivaldi quando era jovem e mais tarde teve pelo menos 2 filhos com ele. Uma fonte menciona que Iduna tinha um irmão. A arte é longa e a vida é curta. Em outras palavras, a verdadeira imortalidade está na habilidade de suas mãos e na manifestação de sua visão criativa. Alguém se pergunta quais lições Iduna deve ter aprendido com seu pai. Com sua mãe Valquíria, ela certamente teria herdado o orgulho tenaz de uma guerreira e a força de espírito e de vontade. Ultimamente tem havido alguma discussão sobre a ascendência de Iduna. Em um extenso arquivo sobre Hethenry, o estudioso A. Amber Cook observa que Iduna é provavelmente metade Aesir, metade Duergar. Freya Aswin, uma autora, também acredita que Ivaldi é o pai de Iduna, mas considera Nanna, esposa de Balder, como irmã de Iduna e Orvandil como seu irmão. Ainda especula-se que Iduna seja irmã de Vilond o Ferreiro. Iduna é atestada na Edda Poética, uma compilada do século XIII a partir de fontes tradicionais anteriores, e na Edda em prosa, escrita do século XIII por Snorri Sturluson. Em ambas as fontes, ela é descrita como consorte de Bragi e na Edda em prosa também como guardiã das maçãs e distribuidora da juventude eterna. Iduna aparece no poema Lokasenna, na Edda Poética, e foi incluída em algumas edições modernas da Edda Poética no poema tardio Hrafnagaldri Odins. Este poema, Hrafnagaldri Odins, encarrega Iduna de nutrir a árvore do mundo, Yggdrasil, e diz-se que durante o Ragnarok ela se escondeu dentro de seu tronco. Iduna é apresentada como esposa de Bragi na introdução em prosa do poema Lokasenna, onde os dois participam de uma festa realizada por Aegir. Nas estrofes 16, 17 e 18, o diálogo ocorre entre Loki e Iduna depois que Loki insultou Bragi, e no diálogo, Loki acusou Iduna de ter dormido com o assassino de seu irmão. No entanto, nem este irmão e nem o assassino são contabilizados em qualquer outra fonte sobrevivente. Depois a deusa Gefjon fala e o poema continua. No poema Hrafnagaldr Odins, informações adicionais são fornecidas sobre Iduna, embora essa informação não seja atestada de outra forma. Aqui, Iduna é identificada como descendente dos Elfos, como uma das filhas mais velhas de Ivaldi e como uma Dis que mora nos vales. Iduna é apresentada na Edda em prosa na seção 26 no livro Gylfaginning. Aqui, Iduna é descrita como consorte de Bragi, guardiã de uma esque, ou uma caixa de madeira feita de freixo e frequentemente usada para carregar pertences pessoais, dentro da qual ela guarda maçãs. As maçãs são comidas pelos deuses quando começam a envelhecer e então ficam jovens novamente, e isso ocorreu até o Ragnarok. No livro Skaldskaparmal, Iduna é mencionada em seu primeiro capítulo como uma das 8 Asinjur, ou deusas, sentadas em seus tronos em um banquete em Asgard para Aegir. No capítulo 56, Bragi conta a Aegir sobre o sequestro de Iduna pelo Jotun, ou gigante Thiazi.
Nesta história, Loki uma vez foi forçado pelo Jotun Tiazi a atrair Iduna para fora de Asgard e para um bosque com a promessa de maçãs ainda mais bonitas que as dela. Bragi diz que depois de acertar uma águia, ou Tiazi disfarçado com uma vara, Loki se vê preso ao pássaro e Loki é puxado cada vez mais para o céu, seus pés batendo contra pedras, cascalhos e árvores, até que, com medo de que seus braços sejam puxados de suas bases, ele clama por misericórdia, implorando a águia para libertá-lo, para o qual a águia concorda, mas com uma condição: que Loki faça a promessa solene de atrair Iduna, tirando-a da segurança de Asgard para que ela leve as maçãs para fora do muro de Asgard. Loki aceitou as condições de Tiazi e retornou para seus amigos Odin e Hoenir. E no momento acordado por Loki e Tiazi, Loki atraiu Iduna para fora de Asgard, para uma certa floresta, dizendo a ela que descobriu algumas maçãs que ela consideraria dignas de se manter. E além disso, ela deveria trazer as suas próprias maçãs com ela para que pudesse comparar com as outras maçãs, com essas ditas maçãs perfeitas que ele descobriu. Tiazi chega em forma de águia, agarra Iduna, rapta ela e a leva para sua casa. E o Jotnar, Tiazi, cobiçava não as maçãs em si, mas a própria Iduna, porque elas seriam inúteis se fossem dadas por outras mãos. Elas só eram úteis a menos que fossem dadas diretamente por Iduna, o que implicaria que seu poder regenerador estava dentro da própria deusa. A ausência de Iduna faz com que os deuses envelheçam e ficam grisalhos. Não demorou para isso. Então os Aesir se reúnem em uma cena em que perguntam uns aos outros quando Iduna foi vista pela última vez. Os Aesir percebem que a última vez que ela foi vista foi quando estava saindo de Asgard com Loki. Então eles prenderam Loki e o trouxeram até lá. Loki foi ameaçado de morte e de tortura, e aterrorizado ele disse que se a deusa Freya lhe emprestasse o seu manto, de penas de falcão para que ele se transformasse em um falcão, ele iria procurar Iduna na terra de Jotunheim. Freya emprestou seu manto e Loki voou para o norte, para a terra dos gigantes, Jotunheim. Um dia depois, Loki chega à casa de Tiazi. Lá ele descobre que Tiazi está no mar, em um barco, tendo deixado Iduna sozinha em casa. Loki transformou a deusa em uma noz, agarrou-a em suas garras e voou com ela o mais rápido possível de volta a Asgard. Tiazi, chegando em casa para descobrir que Iduna se foi, retomou sua forma de águia e voou em busca de Loki, com suas asas poderosas agitando uma tempestade enquanto ele fazia isso. O Aesir, vendo um falcão voando com uma noz agarrada em suas garras e perseguido por uma águia, apressou-se em empilhar uma grande pilha de aparas de madeira e incendiá-la. O falcão voou sobre as ameias, o falcão Loki, voou sobre as ameias de Asgard e caiu atrás do muro. A águia, entretanto, ultrapassou o falcão e, incapaz de parar, mergulhou diretamente no fogo, incendiando suas penas e caindo no chão dentro dos portões de Asgard, onde os Aesir atacaram o gigante e o mataram. Então, a filha de Tiazi, a deusa Skadi, surgiu nos portões de Asgard. Ela é uma gigante, exigindo vingança e reparação pela morte de seu pai. Entre outras coisas, Skadi aceita um dos Vanir em casamento como reparação parcial. Então ela se tornou uma aliada dos Aesir também. Então, de uma forma bastante superficial, pode-se dizer que Iduna ajudou a forjar uma aliança tênue com um dos Jotnar, uma dos gigantes, a deusa Skadi. Algumas histórias sobreviventes sobre Iduna se concentram em suas maçãs que mantêm a juventude. A estudiosa inglesa Hilda Ellis Davidson vincula maçãs a práticas religiosas no paganismo germânico. Ela aponta que baldes de maçãs foram encontrados no cemitério de navios Oseberg do século IX da Noruega
e que frutas e nozes, lembrando que Iduna foi descrita tendo sido transformada em uma noz, foram encontrados nas primeiras sepulturas dos povos germânicos na Inglaterra e em outras partes do continente europeu. E isso pode ter sido um significado simbólico. As nozes ainda são um símbolo reconhecido de fertilidade no sudoeste da Inglaterra. Davidson observa uma conexão entre as maçãs e os Vanir, citando o caso de 11 maçãs de ouro dadas para cortejar a bela Gerd por Skirnir, que agia como mensageiro do deus Vanir principal, Freyr, nas estrofes 19 e 20 do Skirnismal. No Skirnismal, Gerd menciona o assassino de seu irmão na estrofe 16, que Davidson afirma ter levado algumas sugestões de que Gerd poderia ter sido conectada a Iduna, pois são semelhantes dessa maneira. Davidson também observa uma outra conexão entre fertilidade e maçãs na mitologia nórdica. No capítulo 2 da saga Volsunga, quando a deusa Frigga envia ao deus Herir uma maçã após ele orar a Odin por um filho, o mensageiro de Frigga, disfarçado em um corvo, deixou uma maçã cair em seu colo enquanto se sentava em cima de um monte. O consumo da maçã pela esposa de Herir resulta em uma gravidez de 6 anos e no nascimento por cesariana de seu filho, o herói Volsung. Davidson aponta a estranha frase maçãs de Hel, usada em um poema do século XI pelo skald Thorbjørn Brunasson. Davidson afirma que isso pode implicar que a maçã era considerada pelo skald como o alimento dos mortos. Além disto, Davidson observa que a deusa potencialmente germânica Nehalenia às vezes é retratada com maçãs, e existem paralelos nas primeiras histórias irlandesas. Davidson afirma que enquanto o cultivo da maçã no norte da Europa remonta pelo menos à época do Império Romano e veio do Oriente Próximo para a Europa, as variedades nativas de macieiras que crescem no norte da Europa são pequenas e amargas. Davidson conclui que na figura de Iduna devemos ter um reflexo vago de um antigo símbolo, o da deusa guardiã do fruto vivificante do outro mundo. As maçãs de Iduna abrem o coração ao fluxo das coisas. Elas permitem que o efêmero crie raízes e floresça. Elas trazem os dons de fluidez e resiliência do espírito. Não é pouca coisa quando enfrentamos o peso esmagador da solidão, dor e tristeza. É o seu antídoto e Iduna sustenta. A árvore de maçã é um espírito complexo. Sua forma física, a maçã, pode trazer bênção e maldição. É boa para a saúde em geral. Cataplasmas podem aliviar inflamações e o vinagre de maçã é excelente, tanto para a limpeza do corpo quanto do espírito, e como adstringente, Mas ao mesmo tempo também podemos extrair cianeto em suas sementes. Além disso, descobrimos que ela surge no folclore em ditos como uma maçã por dia mantém o médico longe. O símbolo do galho da maçã é um símbolo de jornada, de poder bárdico e de mensageiros de outros mundos. A maçã é uma porta de entrada e uma encruzilhada, e isso é válido tanto por dentro quanto por fora. Ela pode ser usada para despertar energias e viajar pelos mundos. Pode ser usada para criar portais ou portas que destravam significados mais profundos nas coisas. Também pode ser usada para transportar mensagens entre mundos. Nisso há uma conexão muito forte com o trabalho dos ancestrais. A relação com o veneno ou cianeto serve como um lembrete mortal de que algumas portas não devem ser destrancadas, e podemos ver indícios de seu poder nefasto em figuras como a rainha malvada da Branca de Neve. A maçã também nos lembra que a sabedoria e conhecimento, o poder e a habilidade frequentemente exigem grandes sacrifícios, alguns dos quais podemos não estar preparados para fazer. É nesse aspecto que o poder da maçã, que o poder de Iduna, se conecta mais fortemente. A maçã também tem a ver com inspiração. É o desbloqueio do poder das palavras e da fala, da inspiração bárdica e do poder do skald,
E como é adequado que Iduna seja casada com o deus dos bardos, não é verdade? Também há um aspecto protetor e mágico na maçã, que pode ser muito útil em trabalhos de proteção. Quando combinado com o espírito do espinheiro, pode ser usado para criar e demarcar um espaço sagrado, viajar com segurança para dentro e fora dele, e lembrando que a maçã desperta os sentidos sobrenaturais, especialmente através de jornadas xamânicas. David Knipe teoriza o rapto de Iduna por Thiazi em forma de águia como um exemplo de uma entrada dos mitos indo-europeus, de uma águia que rouba os meios celestiais da imortalidade. Além disso, Knipe diz que um paralelo ao roubo de maçãs de Iduna, símbolo de fertilidade, foi observado no mito celta, onde Brian, Iuka e Icarba, filhos de Tuiren, assumem o disfarce de falcões para roubar as maçãs sagradas do jardim de Isberna. Aqui também há perseguição e os guardiões, só que os guardiões seriam grifos fêmeas. John Lindell teoriza que o possível significado etimológico de Iduna, sempre jovem, permitiria potencialmente que Iduna desempenhasse sua habilidade de proporcionar a juventude eterna aos deuses sem as suas maçãs, e afirma ainda que Halslong não menciona maçãs, mas sim se refere a Iduna como a donzela que entendeu a vida eterna dos Aesir. Lindell ainda teoriza que o rapto de Iduna é um dos momentos mais perigosos para os deuses, já que o movimento geral da giganta Jotnar para os deuses seria revertido. Em seu estudo de poema escáldico Halslong, Richard North comenta que Iduna provavelmente deve ser entendida como um aspecto de Freya, uma deusa em quem os deuses contam para sua juventude e beleza. Iduna pode ser convocada para qualquer problema de saúde, bem como para colocar o corpo em forma, superar problemas alimentares, tirar mais proveito da dieta, facilitar a transferência para alimentos saudáveis ao invés de comidas junk food e, claro, para abençoar qualquer pessoa com um pomar ou árvores frutíferas. Deuses relacionados. Existe uma profunda conexão entre Iduna e Hela, uma planta, a semente e vê-la frutificar, enquanto a outra colhe quando chega a hora certa. Há uma forte conexão com os ciclos naturais ali. Iduna também pode ser relacionada a Freya, como a gente falou anteriormente. Seus símbolos, obviamente, são as maçãs, os pomares, mas também o chifre de hidromel, a runa Hiera. Suas cores são o amarelo, o vermelho maçã e o verde maçã. Suas oferendas: maçãs, sejam a fruta mesmo, né, uma maçã, ou em pedras, né, ela esculpida em uma pedra semi-preciosa, preciosa, enfim. Ou, né, enfim, um objeto, né, em formato de maçã. Plantas em vasos, ervas, flores, flores de macieira, frutos em geral, flores de frutas, ferramentas de jardinagem, chifres para beber, hidromel, a runa Hiera, frutas, já falei frutas, né? Mas enfim, vegetais de jardim, torta de maçã e ofertas de serviço, como cuidar do jardim, plantar árvores, especialmente árvores frutíferas, remover ervas daninhas de um jardim, apoiar coletivos também de pessoas de agricultores locais, né? Comprometer-se a cuidar de sua própria saúde, incluindo a prática de exercícios regulares e uma adaptação, melhorando a dieta. Agora, é contraindicado, se você quer desagradar a deusa, nesse caso, usar pesticida no jardim, né? Ainda mais em excesso. Plantar e comer sem atenção, comportar-se de maneiras que violam a terra, não honrar a terra, jogar lixo na terra, poluir a terra. Como sempre, toda a fonte dessa pesquisa está aqui na descrição do vídeo. E tudo que eu falei aqui vocês encontram nesses links que eu coloquei.
Agora eu vou deixar para finalizar, como sempre, uma invocação. Invocação para a Iduna, do livro Pagão das Horas. Reio para ti, Senhora do Pomar Sagrado. Salve você, jardineira de Asgard. Deixe os outros deuses brigarem sobre quem pode sentar-se mais alto do que quem, e sobre quem tem a espada mais afiada, e de quem é a lança mais afiada. Você, Senhora, conhece o seu lugar, e este lugar é indispensável. Você é aquela que trabalha, aquela sem o qual todos os planos e grandiosidade dos outros simplesmente não dariam em nada. Doadora da saúde e imortalidade, mantenha nossos corpos sólidos e fortes, mantenha-nos saudáveis para que possamos, como você, nos levantar todas as manhãs, enquanto o resto do mundo briga, e irmos calmamente para nossas tarefas, trabalhando a terra que você tanto ama, sabendo que é nosso verdadeiro trabalho, e a vida real, não alguma concha, de trabalho sem corpo e distanciado, cujos produtos nunca veremos. Ajude-nos em nossa rotina diária de trabalho sagrado, Senhora do Pomar Sagrado, e que nossos jardins floresçam como os seus. Essa música de fundo eu também estou deixando o link aqui para você procurar mais. Se você quiser baixar em MP3, tem nesse link aí também, que é um mantra e yantra de Iduna. O áudio dessa melodia, né? Já falei que vocês podem baixar no MP3. E a letra significa donzela de maçã Iduna, saúde, flor Iduna, Iduna. Bem, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, que você compartilhe com seus amigos e deixe aqui seu comentário também. Eu quero saber o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora para não perder nada. Eu sempre preparo um material interessante aqui. E ativa o sininho também para você não perder nada. Até o próximo vídeo. Mitaku Ioiasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.